Os destaques de 2020 entre os julgamentos e acontecimentos do ano no plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. Está começando mais uma edição do Plenárias Especial Retrospectiva 2020. Hoje, com mais uma seleção dos principais momentos das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal por videoconferência durante o ano de 2020. O plenário do STF não é apenas local de julgamentos. Também é onde ocorrem sessões solenes de homenagem a personalidades importantes e também a posse de novos ministros e dos presidentes e vice-presidentes da Suprema Corte Brasileira. Do ano de 2020, em meio à pandemia, essas solenidades garantiram a continuidade do funcionamento das instituições, marcadas pelas medidas de combate à Covid-19. Durante o ano, o ministro Luiz Fux tomou posse, mais exatamente no dia 10 de setembro, como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e a ministra Rosa Weber como vice-presidente. A cerimônia foi realizada com todas as medidas necessárias para evitar a disseminação do coronavírus. Todas as precauções e medidas sanitárias foram tomadas para evitar a disseminação do novo coronavírus e para possibilitar a presença das autoridades e convidados. Foram seguidas as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O acesso dos poucos convidados presenciais ao edifício sede do STF foi pela rampa na Praça dos Três Poderes. Tudo controlado rigorosamente para evitar aglomeração. Jornalistas puderam acompanhar a posse por meio de um telão em um espaço reservado na área externa do tribunal. Para entrada e permanência no STF, o uso de máscara foi obrigatório e todos passaram por aferição de temperatura. No plenário, dos 250 lugares existentes, apenas 1/5 foi liberado. Na bancada dos ministros e na mesa de honra, foram instalados acrílicos transparentes em caráter provisório para a criação de espaços individuais. Dentre os convidados presenciais estavam o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, os ministros da Casa, familiares e amigos mais próximos dos empossados. A sessão solene de posse teve início pouco depois das 4 da tarde, pelo então presidente e ministro Dias Toffoli. O hino nacional brasileiro foi apresentado na sequência pelo cantor Fagner. Gigante pela própria natureza. O ministro Luiz Fux fez a leitura do termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do CNJ. Bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral do STF leu o termo de posse e o ministro Toffoli e o ministro Fux assinaram o documento. Em seguida, o ministro Dias Toffoli assinou a declaração de empossado do ministro Luiz Fux, com o cumprimento entre os dois ministros e a troca de lugares na bancada. Na sequência, a ministra Rosa Weber fez a leitura do termo de compromisso para o cargo de vice-presidente do STF e do CNJ. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O diretor-geral do STF leu o termo de posse. O ministro Fux, já na presidência da Corte, e a ministra Rosa Weber assinaram o documento. O presidente fez a declaração de empossada no cargo de vice-presidente, a ministra Rosa Weber. Declaro empossada no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a eminente ministra Rosa Weber. A solenidade teve continuidade com o pronunciamento do ministro do STF, Marco Aurélio. Depois, foi a vez do presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por fim, o ministro Luiz Fux fez o discurso como presidente do Supremo e do CNJ. E no primeiro discurso como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux falou sobre a responsabilidade que é assumir a principal cadeira do judiciário brasileiro.
Ele destacou pontos do plano de gestão para os próximos 2 anos, como a proteção aos direitos humanos, a garantia da segurança jurídica e o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Veja agora os principais trechos do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal no dia da posse. O ministro Luiz Fux abriu seu discurso, o primeiro como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, falando sobre a emoção e o senso de responsabilidade de chegar à principal cadeira do judiciário em meio à pandemia. Não poderia deixar de prestar um tributo às mais de 120 mil vítimas fatais do coronavírus no nosso país e aos seus familiares. Ele lembrou que uma democracia permite opiniões diversas, mas que as soluções para os conflitos devem estar sempre pautadas pela Constituição. Que numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. Fux destacou a importância da harmonia entre os poderes. Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes, no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência. O ministro falou sobre a atuação do judiciário em temas sensíveis. Alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam um debate em outras arenas que não o Judiciário. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no seio do Parlamento brasileiro. Depois, o ministro garantiu que vai trabalhar pelo diálogo em todas as esferas e que não hesitará em proteger as minorias e combater a corrupção. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. O novo presidente do STF e do CNJ destacou alguns pontos do seu plano de gestão. A proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, a garantia de segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios do Brasil, o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro com a consequente recuperação de ativos para o nosso país, o incentivo ao acesso à justiça digital e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ao se dirigir aos demais ministros, Luiz Fux prometeu trabalhar para manter a dignidade da Corte. Não economizarei esforços para manter a autoridade e a dignidade desta Corte, conjurando as agressões lançadas pelos descompromissados com a pátria e com o povo do nosso país. Ao encerrar o discurso, o ministro fez uma série de agradecimentos, lembrou a trajetória pessoal e profissional e admitiu que vive a realização de um sonho. Eu aprendi com a vida, desde cedo, que a maior capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. Na minha visão, os sonhos são o bálsamo da vida e o alimento da esperança. Sonhar acordado é vislumbrar o destino que nossos corações desejam. O ano de 2020 também foi marcado pela comemoração dos mais de 30 anos do ministro Celso de Mello na Suprema Corte Brasileira. O plenário fez uma sessão totalmente voltada a homenagens ao decano da Corte, que neste ano se aposentou. Cada ministro se manifestou na sessão para homenagear 3 décadas de trabalho somente no Supremo Tribunal Federal.
já nos próximos dias, a cadeira agora ocupada pelo ministro Celso de Mello não terá sua presença física neste plenário, mas este plenário terá, e isso é certo, para sempre, a força da presença moral e intelectual do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello alia a firmeza de decisões com a lhaneza de trato, a seriedade da conduta à leveza do convívio, a profundidade do saber com a diversidade dos saberes. É de um dos maiores magistrados da história brasileira. Ultrapassou 31 anos de atividade no Supremo Tribunal Federal, sendo um dos principais construtores do real significado do texto constitucional. O ministro Celso de Mello poderá ser sucedido nesse tribunal, mas nunca substituído. Figura humana de rara sensibilidade e inteligência, já sentimos a falta que nos fará. Generoso com todos, inclusive com os ministros que recém chegavam ao tribunal, como foi o meu caso, desafetado, que é uma virtude que sempre merece ser exaltada, e uma pessoa totalmente institucional nesse mundo e nesse país em que nós precisamos cada vez mais de instituições e de pessoas agregadoras. O ministro Celso de Mello é meu paradigma inatingível. Não só no exercício da jurisdição constitucional e na irredutível afirmação das liberdades, dos direitos fundamentais e dos grupos minoritários, mas, sobretudo, na incansável e intransigente defesa institucional do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário contra todos os atos, condutas e movimentos, não importa a origem, reveladores de arbítrio, de autoritarismo, de intolerância e da incompreensão do papel de uma Corte Constitucional em um Estado democrático de direito. O ministro Celso de Mello nos deixou, quiçá, uma das mais importantes lições jurisprudenciais. Sua Excelência afirma peremptoriamente a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia, mas mais importante do que isto, Sua Excelência nos alertou, e a comunidade jurídica em geral, que não mais existe a prisão ex officio a partir da detenção em flagrante. Conviver com ele é saborear cultura, respeito e amizade. Com ele aprendi e aprendo. E cordialidade, simplicidade, conciliação são características que enobrecem ainda mais o ofício da jurisdição constitucional, por viabilizar o diálogo essencial em uma democracia. Hoje é imortalizada a trajetória de Vossa Excelência, um magistrado que dedicou sua vida à causa pública e ao bem comum, por meio de decisões universais e atemporais. As sessões compartilhadas com Vossa Excelência no plenário da mais alta corte do nosso país representam uma honra única e um aprendizado eterno. Para mim, foi uma honra imensa o haver sido guindado a esta corte, onde a convivência com as eminentes juízas e eminentes juízes que a integram, tornou-se um imenso fator de aprendizado e de notável experiência, de aprendizado, e especialmente quando o Supremo Tribunal Federal se viu confrontado com graves desafios comprometedores da institucionalidade delineada pela Constituição da República. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais destaques de 2020 daqui a pouco. Vamos conferir depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com a retrospectiva 2020 do Plenárias. A cadeira do ministro Celso de Mello, após a aposentadoria em outubro de 2020, foi ocupada em sessão solene, realizada no dia 5 de novembro, quinta-feira, pelo magistrado Cássio Nunes Marques. Cerimônia realizada por videoconferência com transmissão pela TV Justiça. A solenidade de posse do ministro Nunes Marques foi breve e restrita a um grupo de autoridades convidadas para a cerimônia. Sentaram-se ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, o procurador-geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme a tradição, após a execução do hino nacional, Nunes Marques foi conduzido ao plenário pelo ministro mais novo no STF, Alexandre de Moraes, e pelo ministro Gilmar Mendes, que substituiu na cerimônia o decano Marco Aurélio, ele que, por integrar o grupo de risco da Covid-19, optou por não participar. Na sequência, Nunes Marques leu o termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral do Supremo, Edmundo Veras, fez a leitura do termo de posse. Tomou posse e entrou em exercício após prestar compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência, o senhor doutor Cássio Nunes Marques, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O documento foi assinado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, e também pelo novo ministro. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cássio Nunes Marques. Em seguida, Nunes Marques foi conduzido à posição que ocupará a partir de agora no plenário, sentando-se na primeira cadeira à esquerda do ministro Edson Fachin. O único a falar foi o presidente do STF. Fux parabenizou o novo integrante da corte e agradeceu a presença tanto das autoridades que estavam no plenário quanto às que acompanharam a cerimônia por videoconferência. Em nome da corte, eu queria desejar boas-vindas à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, que Vossa Excelência seja muito protegido nessa sua nova missão, tendo em vista que Vossa Excelência preenche todos os requisitos para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem reputação ilibada, Vossa Excelência tem, pelo seu currículo notório, saber jurídico, Vossa Excelência tem conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência olímpica. Seja muito bem-vindo, que Deus proteja a sua caminhada. O novo integrante do STF substitui o ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos na corte. O Supremo Tribunal Federal encerrou o ano judiciário de 2020 na manhã da sexta-feira, dia 18 de dezembro. Na pauta da última sessão plenária do ano, os ministros consideraram inconstitucional a aplicação da taxa referencial, que mede a poupança nas condenações trabalhistas. O julgamento foi conduzido pela vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, porque o ministro Fux se declarou impedido para votar no julgamento de 4 ações da relatoria do ministro Gilmar Mendes sobre correção monetária de créditos trabalhistas e depósitos recursais. 5 ministros acompanharam o relator, julgaram como inconstitucional a aplicação da taxa referencial, chamada de TR, como índice de correção monetária nas condenações por débitos de direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. E também inconstitucional o uso do índice da poupança para a correção de depósitos recursais. O tema foi retomado com voto vista do ministro Dias Toffolo, que, como a maioria, entendeu que a taxa referencial não acompanha a perda inflacionária e, por isso, é prejudicial na recomposição da perda da moeda. Nesse sentido, mostra-se razoável a proposta apresentada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de buscar, na regra de atualização das condenações cíveis, o IPCA na fase pré-judicial e a taxa Selic a partir da citação.
O ministro Nunes Marques foi o último a votar e também acompanhou o relator para que sejam aplicados, enquanto o Poder Legislativo não determinar outro índice, o IPCA-E, na fase antes da execução da sentença, e a Selic, a partir da citação. Entre a citação inicial e a satisfação do credor, enquanto não houver lei disciplinando a questão, deve-se usar o índice genérico de correção previsto em lei para atualizar o valor da condenação civil, e não mais um índice que reflita preços ao consumidor. Os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio e Edson Fachin foram vencidos. Agora, com os votos da maioria dos ministros, podem ser aplicados os dois índices, IPCA-E e Selic, como correção nas ações trabalhistas. E no discurso de encerramento do ano judiciário, na mesma sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, fez um balanço dos julgamentos e destacou o papel do tribunal para enfrentar a pandemia da Covid-19. Disse que o Supremo reagiu às adversidades, inovou o modelo de gestão e se abriu internacionalmente. Sobre 2021, o ministro Luiz Fux disse que será um ano com mais desafios, mas também do que chamou de soerguimento nacional. O ministro Luiz Fux abriu o discurso dizendo que o ano de 2020 será lembrado como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. O ministro afirmou que esse cenário tem desafiado as instituições, mas que a justiça esteve sempre atenta. Os tempos são desafiadores. Porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020, mais uma vez o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal Federal atuou como um exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. O ministro Luiz Fux destacou as medidas adotadas para que os trabalhos não fossem paralisados pela pandemia, como a ampliação dos julgamentos no plenário virtual e por videoconferência, e fez um balanço dos julgamentos em 2020. Até o último dia 15 de dezembro, o STF recebeu quase 6.500 processos relacionados à pandemia. Pedidos de habeas corpus foram 4.899 e 7.730 acórdãos, decisões e despachos. A produtividade dos ministros e órgãos colegiados foi recorde em 2020. A primeira turma julgou 551 processos presencialmente e por videoconferência e mais de 6.000 em sessões virtuais. E na segunda turma foram 112 processos julgados presencialmente e por videoconferência e em sessões virtuais 5.257. Já o plenário julgou 124 ações de forma presencial ou por videoconferência e outras 5.530 em sessões virtuais. Outro recorde foi o número de julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Ao todo, 128 temas com mérito julgado. O ministro também falou sobre a velocidade com que o acervo processual do Supremo vem diminuindo. Em 2006, eram 150 mil ações. Neste ano, são cerca de 25 mil, uma redução de 83%. E chamou a atenção para os temas privilegiados nas pautas de julgamentos, como cooperação entre os entes federativos, proteção dos direitos humanos, governança na gestão pública e a preservação da Corte ante ataques externos. Luiz Fux ainda comemorou a criação e implementação de projetos institucionais em 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta, que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar
em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Outra boa notícia, que foi realizada, inclusive, anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedentes, mediante a criação de uma unidade de inteligência, que é a Secretaria de Gestão de Precedentes. Luiz Fux também agradeceu a todos os servidores, colaboradores e juízes, e especialmente aos demais ministros da Corte. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízes. Em sede de jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado, a ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou o calendário de julgamentos do plenário do STF para o primeiro semestre de 2021. Mais de 50 processos estão na pauta. Nos 6 primeiros meses do ano que vem estão previstas 37 sessões plenárias do STF. O ministro Luiz Fux reafirmou o compromisso da Corte de continuar dando prioridade aos julgamentos relacionados à pandemia da Covid-19. Em fevereiro, os ministros da Corte vão analisar o direito ao esquecimento. Com repercussão geral reconhecida, o tema diz respeito a familiares da vítima de um crime praticado em 1950, que questionam a utilização da história em programa televisivo. Outro assunto que está na pauta é a possibilidade de o presidente da República, Jair Bolsonaro, prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga interferência do Poder Executivo na Polícia Federal. No mês de março está agendada a análise da validade da punição de pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário. Atualmente, o Código Penal prevê pena de 10 a 15 anos de prisão neste caso. Em abril, os ministros devem decidir se a proibição de jogos de azar é compatível com a Constituição Federal. O tema tem repercussão geral reconhecida. No mês de maio, vai ser a vez do plenário do Supremo discutir o dever do governo de assegurar o acesso à creche e à pré-escola a crianças de 0 a 6 anos. Em junho, a Corte debate a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais da imprensa feridos pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Com a divulgação antecipada da pauta, o Supremo Tribunal Federal garante segurança jurídica e transparência. A intenção é que as informações repassadas com antecedência ajudem operadores do direito e sociedade a se mobilizarem em torno dos temas debatidos. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Se preferir, direcione a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela e acompanhe o podcast Plenárias quando e onde quiser. Obrigado pela companhia durante todo o ano de 2020 e em nossa retrospectiva. E em 2021, continue conosco, na TV Justiça.